Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série de SQL. Nessa aula, aula 12, a gente vai aprender a fazer duas coisas muito importantes, que é como realizar somas numa certa coluna e como tirar médias de valores de uma certa coluna. Para tirar somas, a gente utiliza a função sum, que ela serve justamente para somar os registros presentes em uma coluna. E aqui tem um exemplo para mostrar como que é a sintaxe dessa função. Então a gente dá o nosso select, chama a função sum e dentro da função, como argumento da função, a gente coloca qual coluna da nossa tabela a gente gostaria de somar os valores presentes. Em seguida a gente chama a tabela dentro do from, que a gente já conhece, e aqui eu coloquei um where, que é totalmente opcional. Se a gente não colocasse o where, todos os valores presentes nessa coluna total seriam somados. Com o where, só vão ser somados os valores que corresponderem a essa filtragem, beleza? Já vimos o where em aulas passadas. Então, essa consulta específica exibe a soma total dos pedidos feitos após o início de 2023, que eu estou filtrando aqui pela data 1º de janeiro de 2023, né? Todos os pedidos que foram maiores ou iguais a isso. Puxando o resultado dessa soma lá do Metabase, inclusive te encorajo a fazer e vai lá no Metabase, faz exatamente essa consulta no seu plano em SQL, na sua pergunta em SQL, e veja o resultado, compare o resultado, veja que o resultado é exatamente isso. Inclusive, eu gostaria de aproveitar e fazermos juntos aqui. Então, vou até iniciar uma nova pergunta em SQL, Sample Database. Vamos lá, select sum total from orders, da tabela orders, where created at, que é a data de criação desse pedido, maior ou igual a 2023, 1º de janeiro. Beleza? Então, aqui está 1.468.464,81. Como que dá para melhorar isso aqui? A gente pode clicar aqui na engrenagem e alterar o estilo para moeda. E aqui a gente pode clicar em US Dollar e alterar a moeda para Brasil. Então, vou pôr BR. Vai aparecer aqui Brazilian Real. Perfeito. Então vai ficar exatamente como vocês viram lá no slide. Show? Show. Ainda com a função soma, a gente consegue utilizar ela em conjunto com a função que vimos na aula passada, que é a função de contagem, e a gente pode calcular a média. Porque o que é a média, se não a soma dividido pela quantidade de itens que foram somados, né? Então, quando a gente faz exatamente isso, soma a coluna total e divide pela contagem de linhas somadas, a gente tem exatamente a média por pedido, beleza? Então, aqui a gente vê que a média vai dar 81,51. Podemos modificar, então, essa consulta que já fizemos, adicionando uma contagem aqui no denominador. E aí eu vou chamar isso aqui de média, né? Média por pedido. Vimos na aula passada também como que faz essa mudança de nome de coluna, né? Utilizando o as, que é muito útil. Então, vamos lá. E aqui está, 81,51. Novamente, só uma questão de display para isso aqui ficar no formato de moeda. Perfeito. Então aqui está. E por que eu trouxe a média calculada dessa forma? Porque justamente a próxima função que a gente vai ver é a função AVG, que serve para calcular a média de um certo valor. Então aqui eu trouxe exatamente a mesma consulta que eu trouxe lá no começo, só que ao invés de ser a soma, eu trouxe a média. Então a gente chama a função AVG e dentro, como parâmetro, a gente coloca o nome da coluna que vai ser calculada a média. Então essa consulta exibe a média do valor por pedido entre os pedidos feitos após o início de 2023. Então continuei aqui com o mesmo filtro. E, como podemos constatar, a média é exatamente a mesma coisa que a gente calculou daquele modo mais manual, 81,51. Podemos chegar nessa conclusão, tirando tudo isso aqui e chamando AVG, ou seja, average, que é média em inglês, da coluna total. Então, vamos lá. Está aqui, 81,51.
Podemos rodar aqui, ó, para ver que de fato está atualizado. E essas são duas das funções básicas mais importantes do SQL. São várias as situações onde a gente precisa fazer a soma de um certo conjunto de dados ou tirar a sua média, né? Podemos pensar aqui numa situação real, uma situação de negócio que a gente encontraria no dia a dia. Por exemplo, um sistema, uma tabela que registra a comissão de vendedores numa certa loja. E aí, a cada venda feita, é registrada uma comissão. Então, gostaríamos de somar todas as comissões de um certo vendedor. Poderíamos utilizar a função soma. Ou ainda uma tabela que registra o próprio faturamento da empresa, como a tabela orders, aqui do nosso banco de dados de exemplo do Metabase. Nessa tabela, se quisermos saber quanto foi o faturamento total de um certo período, podemos utilizar a função soma também. E a função média é uma das métricas estatísticas mais utilizadas e mais importantes do dia a dia de todo mundo que trabalha com dados ou não. Beleza? Então, para essa aula é isso. Nos vemos nas aulas seguintes. Obrigado.